Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um Detetive de Mistério. Ai, eu sempre fico com um pesadelo depois disso. Já vai se inscrevendo no canal que hoje nós temos histórias para contar. Então se inscreve. Se você gosta desse quadro, se inscreve porque hoje nós vamos saber de filmes de terror que foram amaldiçoados na vida real. Ai, Felipe, que pesado. Não vai ser não, porque não existe maldição. Por isso eu sou o detetive de mistérios. Vamos ouvir as histórias de 5 grandes filmes que aconteceram coisas bem bizarras nos bastidores. Seria o sobrenatural ou seria nada? É nada, é sempre nada. Mas vamos ver as histórias. Começando pelo 5º filme, O Corvo. O Corvo virou um grande clássico do cinema. Considerado um filme cult, e muita gente considera que foi um filme, principalmente um personagem amaldiçoado. Tudo isso porque o tom do filme é muito sombrio e trouxe um herói das trevas. Um herói que na verdade era mau, mas era um herói, interpretado pelo Brandon Lee, o filho do grande gênio Bruce Lee. E as pessoas acham que o filme foi amaldiçoado por um fator muito sério. Brandon Lee faleceu durante as filmagens. Mas não foi tipo em casa, ele tropeçou, caiu e morreu. Ele faleceu durante as filmagens. Com a câmera rodando, ele morreu. O que aconteceu? Durante as filmagens, um dos personagens tinha que dar um tiro em Brandon Lee, no personagem do Brandon Lee. E infelizmente uma bala de verdade saiu daquela arma, acertando a barriga do Brandon, que não resistiu e faleceu. A história é realmente triste e ela foi uma sequência de acontecimentos que envolveram coincidência, falta de sorte e incompetência. Então não, esse é o primeiro caso e com certeza não foi maldição, amaldiçoado ou sobrenatural agindo. O que aconteceu foi um tiozinho muito do burro. Em outra cena do filme, que já tinha sido gravada, eles precisaram usar uma arma que um dos personagens precisava... Como é que fala quando bota... Engatilhar? Não. Recarregar? Recarregar. Ele tinha que recarregar a arma, apontar bem perto da câmera e engatilhar. Para isso ser gravado, eles precisaram colocar munição de verdade na arma, porque senão era tão perto que ia dar pra ver se a bala não fosse real. O que eles fizeram? Tiraram a pólvora, né, de balas de verdade e botaram naquela arma. Gravaram a cena, o cara foi lá, entregou aquela arma pro produtor, foi lá tomar um café. O produtor entregou pro cara que é considerado o expert em armas, que devia ser um tiozinho muito do burro. O que ele fez, gente? Como eles iam precisar daquela arma para outra cena, o tiozinho lá pegou a arma, limpou a arma toda, tirou aquelas balas de verdade e deixou uma delas caída dentro do cano da arma. Aí você diz, mas não tinha pólvora. Não, não tinha pólvora. Só que pra cena que eles iam gravar, ele abasteceu a arma toda com balas de festim, que são balas que, né, não atingem a pessoa, só que elas têm 3 vezes mais pólvora do que a bala normal, que é pra fazer bastante barulho pra cena. E aí, quando chegou a cena, o cara mira, pá, dá o tiro com a bala de festim, que projeta a bala que estava presa no cano e acerta o Brandon Lee. Muita gente falou amaldiçoado, amaldiçoado, morreu porque o sobrenatural agiu, mas foi só isso, gente. Foram feitas várias investigações e eles não descobriram a presença de nenhum demônio na coisa. Nenhum juiz condenou um pequeno satanás. Na verdade, ninguém foi condenado, né? Todo mundo classificou como um acidente. E o ator, inclusive, que foi o responsável pelo tiro, chamado Michael Massey, que é esse cara aqui, que faleceu em 2016, ele contou que ao longo da vida sempre teve dificuldade para dormir e que a culpa nunca saiu de dentro dele, assim, que era muito difícil de lidar, né? Imagina. Foi sem querer, mas ele matou o cara. E detalhe, o filme foi lançado mesmo assim, porque eles já tinham gravado quase tudo, então para as cenas que faltaram, eles usaram dublês e colocaram um rosto digital e tal. Em 1993 deve ser meio cagado esse rosto digital. Mas foi um sucesso o filme? Foi um grande sucesso, principalmente por causa desse marketing, né? E virou um grande filme cult. Eu nunca vi. Bruno, você nunca viu nem Titanic, Bruno. Tu vai ter visto o Corvo. Mas eu vi Rei Leão. É Pokémon filme. 4º lugar. Agora a coisa começa a ficar tensa. Agora o negócio começa a ficar louco. O Bebê de Rosemary. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme. Ele é considerado bem pesado. Essas pessoas têm medo desse filme. E a
história, galera, é a seguinte. Ele conta a história de uma mulher que tá grávida e ela começa, ao longo do filme, a suspeitar que o marido dela, que era um ator muito ambicioso, tinha feito um pacto com Satanás para que a mulher dele engravidasse do anticristo, do filho do demônio. Porque tem esse negócio do filme de terror, né? Tem um negócio que demônio quer porque quer botar um filho na terra. Eu não entendo por que isso. Por que o demônio quer fazer a inseminação artificial numa humana para botar um filho na terra? Mas enfim, ele faz isso usando a ajuda de vizinhos que compõem uma espécie de seita demoníaca num prédio que é o famoso edifício Dakota, em Nova York. O diretor desse filme é o Roman Polanski, e isso é muito importante pro desenrolar da história. Roman Polanski, esse cara aqui. Galera, quando esse filme foi anunciado, foi assim, uma revolta das pessoas. As pessoas revoltadas, a comunidade cristã, revoltada, que iam fazer um filme, que ia ter um bebê, que ia ser o anticristo. Todo mundo com pânico do filme, histórias de pessoas que iam assistir o filme e saíam e descreviam como seria ou como tinha sido o bebê, sendo que o bebê não aparece no filme. Loucura. Pessoas com problemas, entendeu? E aí começam as histórias bizarras. Como a comunidade cristã nessa época, ela era muito revolta com esse tipo de coisa, eles começaram a ameaçar o produtor executivo do filme, ameaçar de morte por ele ter feito um filme que tinha um bebê anticristo. Porque, né, nada mais cristão que ameaçar alguém de morte. Claro. O produtor era o William Castle e, curiosamente, pouco tempo depois do filme ter sido lançado, ele teve que ser internado às pressas em caráter emergencial por falência dos rins. Enquanto isso, testemunhas do hospital relatam até hoje que enquanto esse produtor executivo estava lá internado, ele tinha delírios durante a noite em que ele gritava: "Rosemary, Rosemary, solta essa faca pelo amor de Deus." Beleza, ainda assim ele sobrevive, não lembra de nada disso, e aí vem o acontecimento mais pesado de todos. Vocês lembram quem era o diretor? Roman Polanski, que era casado com uma atriz e modelo chamada Sharon Tate, essa mulher aqui. Lembra que no filme eles usam uma seita, uma espécie de seita satânica para fazer esse pacto que teria colocado o anticristo na barriga da mulher? Pois é. Poucos meses depois do lançamento do filme, 4 integrantes de uma seita de verdade na vida real invadem a casa do diretor Roman Polanski e assassinam a facadas a Sharon Tate, sua esposa, grávida de 8 meses, e 4 amigos dela que estavam na casa. Eles usam o sangue da Sharon Tate para escrever no muro "porco". Acho que eles curtiam porco. Esse crime, galera, virou um dos mais famosos da história. Por quê? Porque foi o grande crime arquitetado por ele, que foi considerado o ser humano mais demoníaco que já existiu, Charles Manson, né, que morreu recentemente, né, ficou a vida inteira preso. Essa seita era justamente a família Manson, que era liderada por ele. Quer algo ainda mais assustador, referente ao bebê de Rosemary? 11 anos depois, aquele mesmo prédio foi onde John Lennon foi assassinado, na porta do prédio. Coincidência? Sim, óbvio. Acho que você tem que ser meio idiota pra achar que o assassinato do John Lennon tem algum cacete a ver com um filme. Mas enfim, tem gente que acredita. 11 anos depois tem gente que acha. Pois é, gente, durante um tempo considerável, muita gente achou que o filme era amaldiçoado por Deus e que o assassinato da Sharon Tate, enquanto estava grávida do diretor, era a prova, né, de que o filme tinha sido amaldiçoado. Afinal, era o bebê de Rosemary, grávida de Satanás. Ai, meu Deus, cara, até onde as pessoas vão pra essas teorias imbecis de conspiração? Não tinha nada a ver com nada. Na verdade, a história real, o Charles Manson, que era um louco, criou essa seita que tinha como objetivo criar uma guerra entre os brancos e os negros dos Estados Unidos. Ele achava que cometendo esses crimes arquitetados, eles iam conseguir causar essa guerra e que ele ia surgir como um herói, um líder da nação. Sim, louco. Inclusive, não era nem pra ela ter morrido. Porque quando ele mandou os integrantes da seita dele irem naquela casa matar, ele na verdade estava querendo matar os antigos donos daquela casa, que eram caras que ele odiava muito, porque tinham sido meio babacas com ele, com Charles Manson. E aí ele falou, vai lá e mata todo mundo. Eles foram e mataram. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. Então foi uma baita coincidência. Óbvio, como tudo. Coincidência, nada a ver com maldição, nada a ver com anticristo. Terceiro filme da nossa lista. Esse que é considerado, talvez, o maior filme de terror de todos os tempos. Era a maior bilheteria, só que foi passado pelo It, né, recentemente. O Exorcista. Até hoje tem gente que se caga quando vê esse filme. Eu rio. Eu não consigo ter medo de uma boneca louca vomitando, mano. Desculpa. Eu não só não tenho medo, como eu acho bizonho. Mas, assim, respeito que pra época foi uau. Eu já tive medo, confesso. Quando criança, né? Criança. É, quando ela desce a escada e tal. Hoje em dia eu olho e falo, mano, que yoga louca que essa mina fez.
Repete. Imagina se tu chega na sala e faz xixi. Ela faz isso no filme, Felipe. E daí, Bruno? Deve ser muito legal se fazer xixi na frente de todo mundo. Muita gente tem medo até hoje do Exorcista por acharem que o caso do filme foi inspirado numa história real. E realmente foi. Ele foi inspirado na história de um menino chamado Robbie Mannheim, que realmente existiu uma história publicada no The Washington Post, um dos veículos mais incríveis do mundo, que contou a história desse garoto que teria recebido uma possessão demoníaca e precisou ser exorcizado, etc, etc, etc. Eu fui me informar sobre a história, gente. E na verdade, depois ficou comprovado que houve manipulação de toda a história. Tanto da parte dos jornalistas, quanto da parte do padre, que deu entrevista falando que ele só contava o que as pessoas queriam ouvir. Então, não teve muito real nesse caso. Ainda assim, muita gente acredita que o caso realmente aconteceu e que o filme é amaldiçoado pelos acontecimentos que eu vou narrar agora. O ator Jack McGowan, esse cara aqui, que interpreta um dos personagens do filme, morreu uma semana depois do lançamento do filme. Uma pneumonia severa. Maldição? Ou só uma pneumonia? Vasilik Malyaros, a atriz que faz a mãe do padre Damian, né, que é o protagonista, também morreu pouco tempo depois do filme ser lançado. Maldição? Ou ela era velha? O irmão do ator Max von Sydow, que fez o padre Merrin, morreu assim que as gravações começaram. A gente tá começando a catar irmão que morreu, mano. Daqui a pouco é o cachorro da empregada, do dono do estúdio morreu. Ok, aí agora tem algumas histórias que são um pouco mais ligadas ao filme. O homem que refrigerava o cômodo onde aconteciam as cenas da possessão demoníaca, ele morreu de fato de causas que ninguém até hoje sabe o que aconteceu. Ele só morreu durante as gravações. Um vigia noturno que cuidava do set também morreu a tiros de madrugada durante as gravações. Vamos concordar que morreu bastante gente, assim, impressionante? Ou eles tinham, tipo, um elenco todo da quarta idade. Um carpinteiro do set que produzia os cenários acidentalmente arrancou o próprio polegar. E um outro carpinteiro arrancou o dedão do pé. Onde é que eles estavam contratando carpinteiro, mano? A atriz Ellen Burstyn, que fez a mãe da menina possuída, tem uma cena que a menina joga ela longe e ela se lesionou na gravação dessa cena. Maldição? Ou pessoas se machucam? Gente, é claro que é uma gigantesca bobagem, uma bobajada sem fim. Você vai ler as notícias sensacionalistas, são as provas de que o filme do Exorcista foi amaldiçoado. Aí conta tudo isso que eu acabei de contar pra vocês em tom de piada, como sendo uma coisa extremamente séria. Faleceu, não sei quem, o irmão do ator. Gente, pessoas morrem. Novidade pra vocês. Acontece. Acontece em filme de terror e acontece na comédia romântica da Jennifer Aniston. E nem por isso vocês estão aí. Ah, a verdade no Icru é amaldiçoado. O irmão da tia da protagonista morreu. Eu lembro que na minha época eu vi que a cama voou, balançou. Não, nada disso. Tudo mentira, tudo comprovadamente mentira. Assim, pra vocês terem uma ideia, gente, do quanto as pessoas elas eram conservadoras naquela época com coisas de terror e demônio, quando o filme foi lançado, eles tiveram que contratar uma segurança privada pra atriz que fez a menina, porque os cristãos estavam ameaçando ela de morte. Cruzes. Porque não pode ter demônio no cinema e aí a gente vai te matar por causa disso. Claro que eram cristãos idiotas, eles não representam os cristãos. Não vai vir nos comentários e falar: Ai, você generalizou que todo cristão quer matar. não tô generalizando ninguém, tô falando só de uma meia dúzia de imbecil, tá? Segundo, Poltergeist. Esse realmente, mano, a bruxa tava solta. Foi uma trilogia de terror, tá? Que teve 3 filmes lançados em 82, 86 e 88, que assustou muita gente. Hoje em dia também, se você assistir, não dá muito medo não, mas na época era muito assustador. E conta a história que todo mundo já conhece. Uma família, que era a família Freelings, foi morar numa casa e a casa tinha fantasma. Esse filme em específico é um pouco mais pesado, porque foram 4 mortes que foram pesadas, porque foram 4 mortes de atores muito importantes do filme. Começando pela Dominique Dunne, que interpretou a Dana Freeling, que é uma das protagonistas do filme, e ela morreu poucos meses depois do primeiro filme chegar aos cinemas. Ela foi estrangulada por um ex-namorado que não aceitou o término. Com 22 anos, ele foi preso. O padre do Poltergeist 2, que é o ator Julian Beck, morreu em 1985, antes de lançar o segundo filme, de câncer. Will Sampson, foi outro ator importante do filme, morreu depois do lançamento do segundo filme devido a complicações de uma cirurgia. E a morte mais trágica de todas, a menininha morreu.
A protagonista, que era uma menininha, uma criança, o nome dela era Heather O'Rourke, ela faleceu depois do terceiro filme, aos 12 anos de idade, pela doença que eu tenho. Isso me deixou bem assustado quando eu vi isso. Crohn? Ela faleceu da doença de Crohn porque ela foi mal diagnosticada quando ela chegou no hospital, acharam que era só uma inflamação no intestino, medicaram ela errado e ela veio a óbito por causa disso. E como portador da doença de Crohn, eu fiquei bastante assustado. Por sinal, se você tiver algum problema intestinal, busque um médico, é muito importante. Aí, além disso, começa aquela palhaçada, né? Integrantes da equipe falando que os objetos se mexiam durante as gravações, que eles encontravam coisas estranhas no set de filmagem, blá 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 blá. Que nunca tem um vídeo, né? Um set de filmagem! Cadê o vídeo das coisas balançando? Não, a gente não filmava, né? Faltava a câmera. Então assim, gente, desculpa, não teve maldição alguma. Foi uma coincidência que, infelizmente, 4 dos protagonistas faleceram. Mas nenhuma morte teve a ver com nada do filme. Um já estava lutando contra o câncer há 3 anos. Uma foi morta por um namorado doentio, machista, possessivo. A menininha, infelizmente, erro médico. O cara que foi na cirurgia, ele já tinha uma síndrome rara do coração. Acontece! Infelizmente, gente. Mas em primeiro lugar, esse tem coisas um pouco não muito explicáveis. O filme A Profecia, de 1976, que contava a história da chegada do anticristo, né? Demônio vindo, terra, aqui, tal, né? Mesma história de sempre. Antes de começarem as filmagens, o roteirista do filme virou pro produtor executivo e falou o seguinte: se você fizer esse filme, terá sérios problemas. O diabo não vai deixar que você o torne visível para milhares de pessoas. Isso tá explicado num documentário que foi feito chamado A Maldição de A Profecia. É um documentário que vocês podem, enfim, procurar pra ver aí. A partir daí, o produtor executivo só ia pro set de filmagem com um crucifixo. E ele, tipo, ficou meio cagado mesmo. Porque é aquela história, quem tem bunda tem medo, né, amigo? Alguém falou pra você que o negócio, você fica meio ressabiado. E assim, as histórias são até um pouco assustadoras, porque enquanto o filme ia ser produzido, quando ele ia começar a ser produzido, realmente começaram a rolar como se fossem avisos macabros de que não era pra ser feito esse filme. Que foi da seguinte forma: um dos produtores, que foi o Mace Neufeld, ele tava indo pras filmagens no avião e o avião foi atingido por um raio e quase caiu, ele quase morreu. Repara que é tudo quase. Um outro avião que tava indo pra cidade das filmagens caiu e morreu todo mundo. Porém, aquele era o avião que a equipe técnica ia. Só que na última hora eles mudaram e foram para outro voo. E o voo que eles iam caiu. As pessoas dizem que Satanás ia derrubar o avião, só que ele não se ligou, não percebeu que eles tinham trocado. O diretor estava hospedado num hotel e o hotel teve um atentado terrorista à bomba que explodiu, só que ele não estava lá. Quase morreu. Em seguida, ele quase foi atropelado. Um monte de história de quase. Aí eles iam jantar no restaurante na noite de 12 de novembro de 1975 e o restaurante também teve um atentado terrorista do mesmo grupo. Explodiu. Só que foi antes do horário do jantar deles, no mesmo dia. E pra piorar, e aí a história é realmente pesada, quando eles convidam o ator que vai fazer o protagonista do filme e ele aceita, poucos dias depois, o filho dele se mata com um tiro na vida real. Então ele vai, pega um avião pra ir pras gravações de luto e o avião dele, um raio bate no avião e quase cai. E aí vem a história mais assustadora de todas. Depois que o filme já tinha sido produzido, já tinha sido lançado, o diretor de efeitos especiais criou nesse filme uma cena de um acidente de automóvel em que uma pessoa é decapitada. E semanas depois do lançamento do filme, ele e a esposa estavam no carro, sofreram um acidente e a esposa dele foi decapitada. Tipo, muito parecido com a cena do filme. Então, muitas pessoas consideram que esse foi o filme mais amaldiçoado de todos os tempos. E você, o que você acha? Coincidência ou maldição? E se você acha que é maldição, eu tenho uma pergunta. Por que as maldições acabaram? Porque depois da década de 90 não tem mais nenhum filme amaldiçoado. Por quê? O que houve? O diabo cansou? Ah, chega, cansei. Agora não vou mais amaldiçoar filme nenhum. Por quê? Por que nunca mais teve nada? Por que é só em filme velho? E por que é só com coisa que não tem filmagem? O diabo não tá pronto pra tecnologia anti-raio. Ah, entendi, Bruno. Tá certo. Gente, é claro que é tudo balela, nunca teve maldição nenhuma. Infelizmente, acidentes acontecem, infelizmente, pessoas vêm a falecer. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa seu like. Espero que você tenha achado curioso essas histórias, tenha achado interessante. Então vai assistir outro vídeo do canal. Vai lá, Maratona Felipe Neto. E não esquece que o Final Level tem vídeo todo dia às 11 horas da manhã. O link pro Final Level tá aqui na descrição, galera. Eu tô fazendo publicidade enquanto você não clica aí pra ver outro vídeo. Vai lá.
Meu app também. Apple Store, Google Play, vários conteúdos maneiros, só baixar.